Olá, olá todo mundo, boa noite a todas e todos. Na semana passada, o Garra fez um processo seletivo para escolher alguns monitores e monitoras que pudessem atender as dúvidas de vocês durante esse período de isolamento social. E a gente tem verificado que se faz relevante, se faz pertinente a presença de monitoras e monitores para auxiliá-las nesse momento. E nós vamos ter uma monitora para interpretação e outra monitora para literatura. É o motivo da minha maior alegria saber que duas mulheres vão me acompanhar vão estar junto com a gente neste processo. E duas mulheres da letras, ou seja, é motivo da minha dupla alegria saber que duas mulheres da letras, do curso que eu faço também na universidade, vão estar com a gente neste momento. Uma vai ficar por conta de interpretação, outra de literatura. Hoje, como é live de interpretação, vamos fazer a apresentação da monitora de interpretação. A nossa nova monitora de interpretação, a Grace. Vamos lá. Meu nome é Grace, sou estudante de letras e sou a monitora de interpretação de vocês. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou super feliz por fazer parte dessa equipe, muito grata por poder estar aqui ajudando vocês nessa jornada em busca da vaga na universidade. Eu adoro ensinar, eu adoro explicar, então qualquer dúvida, qualquer coisa, só chegar, só chamar, só contactar. Acredito que o meu contato esteja no site, acredito também que o Airan vai botar aqui na live em algum lugar. Qualquer dúvida, não se envergonhe, qualquer dúvida, desde a mais simples a mais complexa, é uma dúvida importante. Qualquer questão no final vai fazer diferença. E é isso, aguardo vocês, espero que a gente possa ter um ano muito produtivo, que eu realmente consiga, que eu possa fazer a diferença para vocês. Então é isso, beijo. Vamos às figuras de sintaxe. É o seguinte, gente, nós percorremos todo um trajeto. Peraí, deixa eu me centralizar. Agora não estava. Peraí, agora sim. Então, gente, nós percorremos todo um trajeto ao longo de quase um mês, falando sobre língua e linguagem, falando sobre funções da linguagem, e em 3 livezinhas nós trabalhamos as figuras de linguagem. Nós abordamos na primeira live sobre figuras de linguagem alguns conceitos importantes da notação, conotação, conhecemos o conceito de figuras de linguagem e falamos que essas figuras de linguagem são subdivididas em 4 categorias: figuras de som, figuras de palavra, figuras de pensamento e figuras de sintaxe. Nós já vimos 3 dessas categorias, hoje vamos encerrar estas categorias falando sobre as figuras de sintaxe. Uma pequena citação antes: saudade é uma palavra. Saudade só existe na língua portuguesa de um poeta que deixou a gente muito cedo, mas viveu a vida certamente na sua plenitude. Cazuza, um poeta. Ele é poeta. Ele pode ser classificado como poeta, tá bom? Vamos lá? É o seguinte, meu povo. As figuras de sintaxe nada mais são do que desvios que são evidenciados na construção normal do período. Aí, quando a gente entende período, a gente está falando do quê? De uma oraçãozinha de uma estrutura com 2 orações contidas dentro delas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma frase que contém o verbo, e no período nós temos mais de 2 frases que contêm verbos. Beleza? Então, por exemplo, isso que eu escrevi aqui para vocês, tratam-se de desvios, isso é um período. Tá bom? Espero que isso fique claro, porque esse entendimento é importante para a gente dar fluência aos nossos estudos. Então, as figuras de sintaxe são desvios que são evidenciados na construção do normal do período.
Parênteses. O que a gente entende por construção normal do período? O que é isso, Airan? Pelo amor de Deus. Não, calma, peraí. Quando a gente vai escrever uma frase bonitinha, sei lá, eu vou à padaria. Eu, sujeito. Vou, verbo. À padaria, complemento. Certo? Quando a gente tem uma mudança desse negócio, ou seja, a padaria eu vou, por exemplo, aí nós temos um desvio da construção normal de um período, de uma oração. Percebem? Então, assim, se eu mudasse uma ordem aqui, um negócio comum, por exemplo, Marina e eu namoramos desde 2018. Desde 2018 namoramos Marina e eu, por exemplo. Mudei a ordem completa dessa frase. Ou seja, desviando a construção normal, a sua construção normal, como a gente diz na língua portuguesa, a sua construção canônica, e a partir disso, a partir desses desvios é que nós temos figuras de sintaxe. Nós temos várias formas de fazer esses desvios e nós vamos ver todas essas possibilidades. Elas ocorrem na concordância, na ordem, na construção dos termos da oração. Então, nós vamos entender esse negócio mais claramente com as figuras em si. São 10 essas figuras de sintaxe, sendo a elipse, o zeugma, o pleonasmo, o assíndeto, o polissíndeto, o anacoluto, o hipérbato, a hipálage, a anáfora e a silepse. Começando pela elipse. Na elipse, gente, nós temos a omissão de um termo que é facilmente identificável no contexto. Ou seja, não é muito difícil a gente entender o que é elipse. Quando eu falo vou à padaria, igual eu tinha usado como exemplo anteriormente, vou à padaria. Está pressuposto que quem vai à padaria sou eu. Que o sujeito dessa frase é o eu. Mas ele não aparece. Vocês conseguem identificar isso porque este verbozinho vou, por si só, ele já indica qual é a pessoa do discurso. Primeira pessoa do singular. Eu. Pronomezinho eu que marca essa pessoa. Então, este é um termo que é facilmente identificável no contexto, mas foi omitido. Isso é elipse. Tá bom? Vamos a alguns exemplos. Nós temos não somente elipse de pronomes pessoais, mas também temos elipses de outros termos, outras classes de palavras, tá bom? Mas que a gente consegue perceber facilmente. Essa é muito tranquila, não tem muita dificuldade, não. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Cecília Meirelles, que fez, para a escrita desse trechinho, desse versinho, desses 2 versos, valeu-se de uma elipse do pronome pessoal eu. Beleza? Entraram em casa, as mãos na arma, os olhos atentos, procurando. Elipse da preposição com e da conjunção e. Entraram em casa com as armas na mão, com os olhos atentos e procurando. Aqui em cima. Eu não sou alegre e eu não sou triste. Eu sou poeta. É muito claro, vocês, mesmo que não exista esses elementos, como o pronome pessoal, aqui você consegue identificar qual é o sujeito, e mesmo que não estejam presentes aqui elementos coesivos, como uma preposição, como a preposição com, uma conjunção, como a conjunção e, você tem claramente uma coesão dentro desse negócio aqui. Nós vamos entender o que é coesão mais para frente, calma, tranquilo e tal, mas basicamente esse texto aqui tá ligadinho.
mesmo que você tenha uma supressão de uma preposição como a preposição com e uma conjunção como a conjunção e. Beleza? Vamos a um zeugma, que é muito parecido com a elipse anterior, mas tem uma diferença muito sensível e que marca uma figura e outra. O zeugma ocorre quando se omite um termo que já apareceu antes. Aí está a diferença. Nós temos a omissão também de termos dentro da oração. Ou seja, em elipse e em zeugma tem omissão. Mas a elipse é a omissão de um termo pressuposto. No zeugma, nós temos a omissão de um termo já visto dentro da oração, do período da frase. Ou seja, consiste na elipse de um termo que já fora mencionado. Vamos entender isso ouvindo um trechinho da música Para Todos, do Chico Buarque. E depois desse pequenino trecho, eu já explico para vocês. Tá bom? Inclusive, esse é uma figura de linguagem que é muito utilizada para a gente evitar a repetição de alguns termos de forma mais contínua dentro de uma oração. Entendam agora com a musiquinha. Vamos ver. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Muito bem. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Aí aqui... Esses últimos dois versinhos eu até nem vou me ater muito não, mas é porque a música exigia que eu mostrasse. O meu pai era paulista. Olha o verbozinho. Olha o verbo ser aqui, meu povo. Viu o verbo ser? Cadê o verbo ser aqui? Vocês sabem claramente que é visível que quando você lê o meu avô pernambucano, depois de ler que o pai dele era paulista, vocês já entenderam que ele vai falar o quê? Que o avô dele era pernambucano. O meu bisavô era mineiro. O meu tataravô era baiano. Então, o termo foi repetido apenas uma vez aqui. Ou foi colocado apenas uma vez aqui. Entendem? Depois, ele não necessariamente precisa ser repetido. Porque a gente já pressupõe qual é o verbo presente dentro daquela frasezinha. Mesmo com a utilização de uma figura de linguagem como o zeugma. Beleza? Uma que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o pleonasmo. O pleonasmo é uma redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. A mensagem mencionada, supracitada, por aí vai. Mas é uma redundância que tem um sentido por detrás dela. Vamos entender com um pequenino trecho de cotidiano e depois eu vou passar a vocês algumas dicas. Tá bom? Vamos lá. Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Me sorri um sorriso pontual. Aqui, a construção não é correta, não é o uso que eu quero utilizar com vocês jamais. Mas uma construção que a gente poderia utilizar, mais uma construção alternativa a essa aqui, utilizada pelo Chico Buarque na composição da música, seria: e me sorri pontualmente.
Mas vejam que por detrás dessa redundância há uma finalidade de reforçar a mensagem e, neste caso, esse uso pleonástico tem por finalidade agregar a poeticidade da música. Então, nós temos finalidades tanto de ênfase, temos finalidades enfáticas no uso dessa figura de linguagem, mas também temos finalidades de outras naturezas, neste caso, uma finalidade mais poética. Não seria a mesma coisa me sorrir pontualmente do que me sorrir um sorriso pontual. Não é verdade? Então, me sorri um sorriso pontual. Quem sorri um sorriso, evidentemente. Né? Isso é pleonástico. Essa é a redundância utilizada. Mas, percebam, isso aqui é diferente de uma outra coisa que a gente vai ver agora. Atenção! Nós temos o pleonasmo poético, literário, como, por exemplo, chovia uma triste chuva de resignação. Ou seja, nós temos aqui uma intencionalidade poética dentro dessa ênfase na mensagem, dentro da ênfase no uso da palavra e tal, continuamente. Nós temos, em contrapartida, um outro tipo de pleonasmo, que é o pleonasmo vicioso, que é o que muita gente conhece, que é o que muita gente cita. Pleonasmo não é uma figura de linguagem que a gente deva evitar. Só que a gente sempre deve utilizá-la evitando esses vícios que não reforçam mensagem alguma. Chovia uma triste chuva de resignação é uma coisa. Entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, panorama geral, fatos reais, isso sim, estes sim são exemplos de pleonasmos viciosos que podem ser evitados. Não digo que devem ser evitados. É bom que sejam evitados, mas não é obrigatório. Não é obrigatório que a gente deva utilizar. Como eu falei na primeira aula com vocês, a língua ela não deve se restringir nunca à sua modalidade formal. Ela sempre deve ser variante, variável. E num contexto de sala de aula, evidentemente que é bom que eu evite falar com vocês. Mas se eu estiver conversando com vocês, pode sair alguma, inclusive que a gente desconheça. Vamos a mais uma, que é o assíndeto. Tratando-se da supressão de um conectivo entre os elementos coordenados. Eu não sei se a gente vai ter tempo de entrar em um tipo de oração, orações coordenadas, subordinadas. A gente tem muita coisa para ver na parte de interpretação ainda. Não sei se a gente vai ter tempo de fato de ver isso. Às vezes é até uma tarefa que a gente pode começar a pensar para uma monitoria. Eu acho que é uma possibilidade bem plausível a gente fazer talvez dois finais de semana, quando a gente retornar de revisionais de gramática, e passar algumas dicas importantes com coordenação, subordinação de orações, por aí vai. Então a gente está falando de uma supressão de conectivos entre elementos coordenados, ou seja, elementos que estão juntos, mas que não independem entre si, estão independentes entre si, digamos assim. Pensem, Luciana, inquieta, subiu à janela da cozinha, sondava os arredores, bradava com desespero, até ouvia duas notas estridentes, localizava o fugitivo, saía de casa com. Dentro dessa oração aqui, desse período, nós temos a supressão de um conectivo. Prestem atenção. Luciana, inquieta, subia à janela da cozinha, sondava os arredores, bradava com desespero e até ouvia duas notas estridentes. Localizava o fugitivo, até ouvia duas notas estridentes, localizava o fugitivo e saía de casa como... Ou seja, aqui nós temos a sequência de várias ações
E aqui no final, a expectativa era que a gente tivesse uma conexão entre tudo isso e o último termo. Só que a gente não teve. Este é o assíndeto. E isso é intencional. Ou seja, a intencionalidade por detrás do assíndeto é colocar todas essas ações aqui no mesmo patamar. A gente está meio que elencando aqui várias ações protagonizadas pela Luciana, que é no caso o sujeito dessa oração. Vamos ao polissíndeto. Olha só. A gente então saiu de uma supressão de conectivos para uma repetição de conectivos. Ou seja, polissíndeto e assíndeto estão correlacionados, mas se diferem por conta de uma diferença que marca o que é o assíndeto e o que é o polissíndeto. No polissíndeto, nós temos a repetição em vez de termos a supressão de conectivos ligando termos da oração ou elementos do período. Agora eu acho que vai ficar talvez mais claro para vocês. Falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre. Vacila e grita. Luta e ensanguenta. E rola. E tomba. E se espedaça. E morre. Embora tenha vírgulazinha aqui, olha o tanto de conectivo que a gente tem aqui. Ó. E. Mas principalmente a partir daqui. Ó. E rola, e tomba, e se espedaça, e morre. Se nós não tivéssemos a presença de um polissíndeto aqui, poderia ser: falta-lhe o solo aos pés. Recua e corre. Vacila e grita. Luta e ensanguenta. Rola, tomba, se espedaça e morre. Perceberam? Espero que vocês tenham percebido. Eu acho que a presença de um acaba explicando a ideia do outro. Vamos agora, então, ao anacoluto. Vocês estão percebendo aqui que são mudanças que interferem diretamente na oração. Aqui nós tínhamos a supressão de palavras, mas que não necessariamente mudavam a classificação e a ordem sintática da frase. Mas agora a gente tem a supressão, a mudança, a transfiguração de palavras que mudam, que interferem diretamente na ordem sintática daquele negócio, né? De um período, de uma oração, de uma frase. Tá bom? No anacoluto, basicamente o que é isso? É deixar um termo solto numa frase, e isso ocorre porque ela se inicia, porque geralmente se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. Nossa, o que é isso? Vamos entender agora. Umas carabinas que guardavam atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão imprestáveis. Percebam que este primeiro termo, essa primeira oração aqui, umas carabinas que guardavam atrás do guarda-roupa, ela não está meio deslocada, ela não está meio estranha ali nessa posição? Não está meio solta, perdida ali? Percebam, se a gente fosse organizar bonitinho tudo, a gente brincava com umas carabinas que guardavam atrás do guarda-roupa, de tão imprestáveis. A gente brincava com umas carabinas guardadas atrás do guarda-roupa, de tão imprestáveis. Percebam, a gente fez uma reorganização aí da frase. Olha como é que não está meio isolado esse negócio aí. Umas carabinas que guardavam atrás do guarda-roupa. A gente brincava com elas de tão imprestáveis. Não está meio perdido? Não está meio perdido? Por quê? Olha só. Se inicia uma determinada construção. Se a gente fosse seguir nesse negócio, a partir dessa construção aqui, ó, umas carabinas que guardavam atrás do guarda-roupa. Se a gente fosse adaptar o restante, a partir de agente até imprestáveis, como é que a gente poderia fazer? Umas carabinas que guardavam atrás do guarda-roupa, de tão imprestáveis que eram,
umas carabinas que eram guardadas atrás do guarda-roupa de tão imprestáveis, a gente podia brincar com elas, por exemplo. A gente teria uma pequena inversão sintática aí, mas dá para entender. Não ficaria tão isolada, tão perdida assim. Beleza? Hipérbato, também chamada de inversão, consiste no deslocamento dos termos da oração ou das orações do período. Agora é que o bicho vai pegar. Ou seja, é a mudança da ordem natural dos termos da frase. No Anacoluto, nós temos um termo em evidência na oração. Você começa de um jeito e acaba terminando de outro. No hipérbato, nós temos, tipo o que o camaradinha gamer falou, a gente embaralha tudo e vai botando assim. Lógico, você não pode botar Deus dará. Mas o uso do hipérbato tem por finalidade fazer essas inversões para deixar, muitas das vezes, ou por uma intencionalidade estética ou por uma intencionalidade concreta dentro do contexto. Vamos lá. O hipérbato, por exemplo, é uma figura de linguagem muito utilizada no barroco, que a gente falou, que a gente já falou. O barroco, alguns poetas barrocos tinham tanta ambição de se valer dessas inversões, desses hipérbatos, que os textos acabavam se tornando de compreensão muito, muito, muito difícil. Então, é uma das possibilidades. Dificultar a compreensão plena ou uma compreensão direta da mensagem que está escrita ali, né? Ou fazer uma inversão para dar evidência a algum outro termo, por aí vai, enfim. Vamos entender. Ou por um ponto de vista estético, como a gente vai ver mais adiante no parnasianismo e no simbolismo. Nossa. Vamos lá. Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada. E triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Tá tudo mudado, gente. Se a gente fosse fazer uma organização aqui da frase, vamos ver. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada. E triste e fatigado eu vinha. Eu vinha fatigado e triste e vinhas fatigado. Cheguei, eu vinha fatigado e cheguei. Triste e triste. E tu vinhas fatigada e chegaste. Triste. Olha só a mudança. Essa aqui é uma loucura total. Eu tinha a alma povoada de sonhos. E tu tinhas a alma povoada de sonhos. Há uma inversão não somente entre os versos, mas há uma inversão aqui quanto à estrutura das próprias frases. Essa figura de linguagem ocorre quando se atribui a uma palavra uma característica que pertença a outra da mesma frase. Aquele meme do John Travolta. É muito simples, gente. A gente atribui uma característica que pertença a outra numa mesma frase. Esse sapato não me cabe há uns 5 anos. Gente, não é o sapato que te cabe. Não, é o seu pé que não entra no sapato há uns 5 anos. Isso é hipálage. Quando você atribui uma característica a um sapato, querendo a uma coisa, né, que, no caso, pertença a outra coisa. Ou seja, esse sapato não me cabe mais. Não é o sapato que não te cabe, é o seu pé que não entra, que não cabe mais
dentro do sapato. Beleza? Da mesma forma, essa calça não entra mais em mim. Não é a calça que vai entrar dentro de você, poxa. Você não vai enfiar a calça goela abaixo, assim. Não é isso que eu tô falando. O que eu falo é assim, a calça está pequena, as suas pernas não entram mais dentro da calça. É você que não entra mais na calça, não é a calça que entra em você. Entendeu? Anáfora, essa aqui é fichinha, inclusive eu já passei um exercício com vocês cobrando o entendimento dessa figura de linguagem. Quero que vocês ouçam essa musiquinha, este hino da música popular brasileira, Águas de Março, para a gente entender que anáfora é a repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações, períodos ou versos. Essa é mole igual sentar num pudim. Prestem atenção na musiquinha. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o... Percebam, é muito simples essa. É a repetição da mesma palavra ou expressão. É, 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 é e é. Gente, é simples. Tá repetindo aí várias vezes dentro desse excertozinho aí o verbo ser conjugado. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o lance, é o anzol. Acabou. É só isso, gente. É só isso. Tá bom? Se vocês virem uma coisa se repetindo de uma forma mais contínua dentro de uma oração, de uma música, de um poema, de um texto, é anáfora, tá bom? É anáfora. Essa aqui é bem... ela é fácil de ser entendida, mas a gente precisa ter cuidado com algumas coisas. Silepse. Última figura de linguagem que nós vamos estudar. Ah, que pena. O camaradinha game vai ficar tão triste de não ter mais que estudar. E a monitora Grace está ficando tão feliz de ter que depois tirar a dúvida que o professor não sabe explicar direito. Então, beleza. Ocorre quando a concordância se faz com a ideia subtendida, com o que está implícito e não com os termos expressos. Vamos entender de forma melhor isso com este exemplo aqui, sem nos atentarmos com essas três vertentes inicialmente. São Miguel dos Milagres é encantadora. Aqui a gente não tem a marcação direta de um gênero. São Miguel dos Milagres. O São Miguel dos Milagres? Não. Por que encantadora? A concordância deste adjetivo aqui se dá com a palavra cidade, que é o que está pressuposto aqui. Entendeu? Subtendido. A cidade de São Miguel dos Milagres é encantadora. Então, a concordância se dá com a ideia ou o termo subentendido. Beleza? Na silepse, nós temos três vertentes. Dentro dessa figura de linguagem, nós temos três vertentes possíveis. Uma delas é a de gênero, como eu acabei de explicar. Ou seja, a concordância vai acontecer com a palavra, com o gênero da palavra subtendida, que no caso é feminina. Ou seja, encantadora. Adjetivo que concorda com o termo que está subtendido. A cidade. A cidade é uma palavra feminina, do gênero feminino. Portanto, a concordância acontece com a palavra. Juiz de Fora é encantadora. A cidade de Juiz de Fora é encantadora. A cidade está subentendido neste contexto. Beleza? Temos outra vertente, outro tipo de silepse, que é a silepse de número.
na silepse de número, nós vamos fazer uma concordância com o singular, no singular ou no plural, a depender do contexto. Vamos entender. A maioria das crianças gostam de chocolate. A maioria, embora indique um número grande de pessoas, é uma palavra que está no singular. Por que então o verbo gostar está no plural? Porque a concordância não está acontecendo com a maioria das crianças, e sim com crianças. Ou então com a quantidade de crianças, ou seja, mais de uma, que este termo subentende. A maioria necessariamente precisa assegurar que sejam mais de uma pessoa, logicamente nesse contexto. Por exemplo, a maioria de professores nessa live é de interpretação de literatura. Lógico, a maioria sou eu. É evidente. Oi? Nossa! Então... Não, quem tá aqui. Aparecendo. Ela tirou uma dúvida aqui. Pra tirar uma dúvida aqui? Minha. Sua! É porque o Davi perguntou se a última ia ser hipérbole. Eu falei, não, acho que hipérbole já foi. Aí eu falei, se hipérbole é figura de palavra? Aí ela me respondeu, não, é de pensamento. Isso mesmo, é você superdimensionar uma ideia, um conceito, por aí vai. Muito bem. Ou seja, a concordância está sendo feita com crianças e não com a maioria. Beleza? Essa é uma silepse de número, ou seja, plural, a concordância no plural não se dá com a maioria, e sim com crianças. Porque indica que é um número maior de crianças, tá bom? E há uma outra forma de concordância, que é a concordância de pessoa. Ou seja, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele ou ela. E primeira, segunda, terceira pessoas do singular, do plural. Eu falei tudo errado, né? Primeira, segunda, terceira pessoas do singular. Eu, tu, ela ou ele. Primeira, segunda, terceira pessoas do plural. Nós, vós, elas e eles. Show? Todos preferimos viajar de avião. Todos é uma palavra que tem a sua concordância, entre aspas, natural. Vamos usar esse termo que eu achei interessante. Natural com a terceira pessoa do singular. Do plural. Todos preferiram viajar de avião. Terceira pessoa do singular, ou do plural. Elas e eles preferiram viajar de avião. Beleza? Mas quando você usa o preferimos, ou seja, primeira pessoa do plural, o locutor, ou seja, quem está falando, se insere dentro deste contexto. Ou seja, todos inclui a pessoa que está falando nesse todo aqui. Por isso, a concordância é feita com nós e não com eles. Ou elas, no caso. Tá bom? Exemplos na literatura. Sobre a triste Ouro Preto, o ouro dos astros chove. A triste Ouro Preto. A triste cidade de Ouro Preto. Silepse de gênero. De Olavo Bilac. Povoaram os degraus muita gente de sorte. Povoaram os degraus muitas pessoas de sorte. Esse muita gente significa que tem muitas pessoas, um grande número de pessoas. Sim? Silepse de número. Plural concordando com pessoas. Ou, no caso aqui, degraus. Beleza? Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Essa aqui eu usei essencialmente porque eu sou um carioca de coração e você sabe muito bem disso. Não de nascimento, não de sangue, mas de coração. Não é verdade? Então fala assim, é? Não, fala, é. E é verdade. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Não sei se é verdade.
Até o pessoal aí do Rio de Janeiro pode até falar comigo aí. Mas há uma silepse de pessoa. Porque o Machado de Assis, o narrador desse período, de algum livro dele, se insere dentro desse contexto de os cariocas. Por isso, há uma silepse de pessoa. Tá bom? Acabou. O Galvão Bueno. Obrigado. Beijo para todo mundo. Mais uma vez, agradeço a parceria